De volta ao Educador Entrevista, eu converso agora com o Dr. Rafael Prodóximo. Rafael, boa tarde e obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Boa tarde, Valéria. Boa tarde a você que está aí com a gente, acompanhando aí essa hora de almoço. A gente vai fazer um bate-papo muito gostoso sobre um tema muito importante que eu tenho certeza que você aí da sua casa tem uma série de dúvidas para mandar aqui para a gente. A gente vai falar de um tema muito atual e que é muito utilizado nos dias de hoje. Então, voltar sempre à TV Educadora para entrar aí na tua casa nesse momento e falar de algum problema que talvez você está tendo aí e poder esclarecer essas dúvidas como utilidade pública vai ser um prazer muito grande. Com certeza, essa é a nossa intenção. Bom, nós vamos falar aí, como eu disse aí no bloco anterior, sobre pensão alimentícia. Existem, várias dúvidas sobre essa questão, mas o principal de tudo, quando a pessoa tiver essa necessidade, obviamente, é procurar um advogado para ser auxiliada, né, Rafael? Exatamente. Principalmente quando a gente fala de pensão, Valéria, a gente está falando de uma pessoa que ela é incapaz, né? A gente está falando ou de um menor de idade, né? E isso o torna incapaz, né? Perante a lei civil, ou a gente pode estar falando também de outras incapacidades, deficientes, pessoas com deficiência, ou idosos em situação de acamados, que necessitem de um auxílio. Então a gente tem uma gama enorme quando a gente for falar de pensão alimentícia. Então, para isso, a lei ela estabelece que sempre na busca de um direito de um incapaz, é preciso que se tenha um advogado. Então, você que está aí ouvindo a gente, você que está vendo, assistindo esse programa, se tiver alguma dúvida, se tiver vivendo alguma coisa relacionada àquilo que nós vamos falar aqui hoje, sempre procure um advogado que você conheça, um advogado que você tenha contato, que te responda no WhatsApp, que seja aberto, que conheça a matéria, para que consiga resolver o seu caso. E não tendo, o advogado particular aí na confiança, nós temos aqui na nossa cidade, a Casa do Advogado, onde nós temos um convênio firmado com a Defensoria Pública, e essas pessoas que não têm condição de arcar com advogado, elas conseguem ter uma nomeação de um advogado aqui da cidade para defender no caso. Então, galera, falando de pensão alimentícia, a gente sempre vai falar de um advogado para intermediar e para buscar o direito das pessoas. Já que você falou aí da Casa do Advogado, para as pessoas que estão nos acompanhando, qual que é o horário correto para esse atendimento? E quais são os casos que essas pessoas podem ser atendidas aí nessa situação? Muito importante essa pergunta, porque a gente lida, eu que estou mais aí na linha de frente, todos os dias com ela. Então vamos falar do horário. O horário da Casa do Advogado, para que as pessoas participem da triagem e que elas tenham direito a ter nomeado um advogado. A gente vai falar todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã. São distribuídos senhas e os nossos funcionários lá da Casa do Advogado fazem ali uma pré-triagem, e todos os dias tem um advogado, assim como eu, que também participo do convênio quando sou convocado para fazer a triagem, e a gente ouve o caso dessas pessoas, o sistema solta uma nomeação de acordo com uma fila, e é muito importante falar para as pessoas que quando você tem um advogado nomeado, um defensor dativo, como a gente fala, não se escolhe o advogado. Uhum. Então, por exemplo, eu já conversei com pessoas que elas falam: Rafael, você me atende, mas você faz pela OAB? Uhum. O que eles sempre perguntam. E a resposta é assim: eu trabalho no convênio, eu faço parte do convênio, mas você não pode me escolher pelo convênio, porque o convênio ele é uma fila, ele é uma lista de advogados que deram o seu nome para o Estado e de acordo com os casos vão entrando, essa fila ela vai rodando. Então, fazer o serviço, para você que está em casa entender, pela OAB, não dá o direito da pessoa escolher. Ela escolhe o advogado que ela pague, o particular, que ela confie, que ela combine. O defensor dativo, o defensor público que vai trabalhar no caso, é uma fila, é uma triagem. Nós temos bons advogados, que trabalham no convênio, que se dedicam ao convênio. Então, recapitulando, de segunda a sexta, das 9 às 10 horas da manhã, se dirige ali na Casa do Advogado, que é perto do depósito Nascimento, Depósito Brasil, no centro da cidade, e você vai sair de lá
se tudo estiver correto, de acordo com os documentos, tem que levar comprovante de residência da cidade, tem que levar um comprovante de renda, porque só tem direito as pessoas que são hipossuficientes. Então, as pessoas que não têm condição mesmo de arcar com os honorários de um advogado. Então, essas pessoas vão sair de lá já com uma nomeação, com o telefone do advogado, com o endereço já para procurar e aí buscar o direito que elas estão requerendo. Bom, doutor, para começar, o que se entende por alimentos? Isso. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de uma relação de dependência. Uma relação de dependência econômica, financeira, em especial. Então, a gente vai falar do menor de idade, da criança, do menor de idade, do incapaz ou também do idoso que estiver em situação de vulnerabilidade. E aí a gente sempre vai atrelar a esses alimentos para pessoas que estão separadas. E que não convivem no mesmo lar. Então, especificamente, vamos falar de pai para filho, em primeiro caso. O filho que não mora com o pai, com o genitor, né, com o pai biológico, ele tem direito e é uma obrigação do pai de pagar alimentos para esse filho. Ah, mas Rafael, alimentos é o quê? É a comida? Não, alimentos é o termo jurídico, o nome da ação que a gente tem, né, que foi denominado através da lei, para buscar a subsistência, para custear a existência dessa criança. Então, aí você vai me perguntar, tá, Rafael, mas e aí, quanto custa? Quanto é? Né? A gente tem uma série de discussões e não existe fixado em lei, Valéria, nós não temos escrito no texto da lei que é 30%, que é 50%, que é 1/3, que é 2/3. Não, nós não temos escrito na lei. Quando a gente estuda lá na faculdade, que a gente fala de pensão alimentícia, de alimentos, a gente fala de um binômio que é a possibilidade e a necessidade. Então, por mais que talvez seja possível, talvez não seja necessário. Então, há um equilíbrio entre os dois, né? E aí o juiz que aplica isso, ele tem que usar uma equidade, uma balança para equilibrar essa situação, para fixar de acordo com o que seja possível de se pagar e o que seja necessário de se receber. Então, para ilustrar, para ficar claro, que eu sei que você está aí na tua casa pensando, Rafael, eu tenho que pagar 30% do salário mínimo, está escrito, o juiz escreveu, ou ele escreveu lá que eu tenho que pagar 1/3 dos meus rendimentos líquidos. De fato, isso acontece por quê? Porque a jurisprudência, o costume, vem decidido por isso. Mas é claro que cada caso é um caso, a gente sempre trata com carinho cada caso. Porque existem casos de pais que têm 2 filhos e que o juiz já não vai trabalhar mais com 1/3 de um salário mínimo, vai trabalhar com meio salário mínimo, né? Talvez hoje a gente for falar assim de crianças autistas, né? Portadores do transtorno do espectro autista, que necessitem de terapias diferenciadas, tudo isso vai ser colocado na balança para que o juiz ele possa decidir. Então, tudo aquilo que fixar entre 1/3 dos seus rendimentos líquidos e que for até metade, dependendo da situação, está dentro do aceitável, né? É claro que tudo isso de acordo com a situação. Então, quando a gente trabalha em casos de pensão alimentícia, né, na prática, Valéria, a gente, o profissional, e aí eu falando agora como profissional, e a gente tem um mercado, graças a Deus, muito bom de advogados aqui na cidade, a gente tem que olhar com carinho e ter o pé no chão, porque eu já atendi pessoas que falam assim, nossa, eu quero arrancar tudo que o pai dele tem, ele vai pagar tudo, vai ficar sem nada. Poxa, mas você quer que o pai do seu filho não tenha condição de viver, né? E o dia que ele tiver com o menino lá, que ele não vai poder levar o menino porque você arrancou todo... Então, tipo assim, a gente tem que ter... hoje a justiça ela evoluiu, e ela tem evoluído muito para caminhar para questões decididas também com bom senso. Então, para se entender, né, para a gente deixar claro aí na sua cabeça... 1/3 do salário mínimo para as pessoas que elas não estão empregadas, né, é um critério. Talvez 30% também do salário, que hoje ele dá R$470 mais ou menos, também é um critério para aqueles que não trabalham registrado e que têm a renda baseada em salário mínimo. Porém, se a pessoa for registrada, é muito simples a gente comprovar
a renda e o poder econômico, né, respeitando sempre os descontos legais. Então, se você tiver com o teu holerite aí e você viu que você ganha R$3.000 por mês, por exemplo, mas que no mês, com desconto, você tem 500 de INSS e mais 500 de fundo de garantia ou de imposto de renda também, são descontos legais. E a sua pensão tem que ser calculada com base no líquido que te sobra. Então, essa pensão seria calculada em cima de R$2.000 e não em cima de 3. Claro que não vou entrar no mérito aqui, a gente não está aqui para falar de mérito se é pouco ou se é muito. Cada um sabe dentro das suas casas aonde que aperta, né? Falar que cria-se uma criança hoje com R$450 é um absurdo, né? Você, pai que paga aí R$450, R$70 e acha que é o maioral, que é o bonzão, que tá muito bem, não tá, porque realmente não se cria uma criança, galera, a gente sabe disso. Hoje você tem R$200 de perua, tem mais 300 se for uma escola, vamos falar assim, uma escola média, não vamos falar que seja na pública, mas você tem a perua, você tem a roupinha, você tem o remédio, a comida, o óculos. Então, tipo assim, sempre que a gente for falar de alimentos, a gente tem que pôr na balança, né? O que você pode, o que precisa e o que pode, sempre pensando na criança e não na mãe, né? E a mesma forma a mãe pensando na criança e não no pai, para que se consiga decidir aí com equidade, com balança. O bom senso sempre é bom. Quando eu vou para uma audiência de acordo, eu sempre tento fazer com que as pessoas façam acordo, porque quando você faz o acordo é você que decide. Não precisa de um juiz falar para você sobre o futuro do teu filho. Então, se hoje um juiz precisa falar do futuro do seu filho para você, com certeza amanhã, né, mais uma vez um juiz vai tá tendo que fazer isso, e isso não é legal. Verdade. Bom, nessa situação aí, claro, tem os direitos e deveres, tanto de quem paga quanto de quem recebe. Exatamente. E deixar claro que receber alimentos é um direito da criança, né? O pai às vezes fala assim, e a mãe também, né? O pai vira assim, mas você tem que gastar o dinheiro, você tem que me provar com o que você está gastando. Aí o cara paga R$400 por mês e ele quer que a mãe manda notinha para ele do pão que o menino comeu, do todinho que o menino tomou. Isso é absurdo, isso não existe, isso não é necessário. Porque é um direito da criança, uma obrigação do pai. E digo mais, Valéria, é irrenunciável. Eu já tenho de casos que a mãe fala assim, eu não quero nada. Eu não quero pensão, ele não vai pegar o meu filho, e no próximo bloco a gente pode falar um pouquinho sobre isso, e a gente encerra assim, ela falando assim, eu não quero pensão, mas ele também não vai ver o menino. Bom, a gente falava aí na questão dos direitos, né, dos direitos de visita, do pai ficar com a criança, como é que é isso? É isso, então eu terminei o outro bloco a gente falando de direito da criança, né, então receber os alimentos, né, a pensão alimentícia, ela é obrigatória e ela é um direito indisponível. A gente fala que não se pode abrir mão. Então, você mãe que pensa aí, que vai falar assim, olha, eu não quero a pensão, não tem essa possibilidade, até porque os processos de pensão, sempre o promotor de justiça trabalha neles. Então, ele acompanha como fiscal da lei, um protetor da sociedade, para defender o direito dessa criança. Então, isso é impossível. Da mesma forma que a gente também não tem a possibilidade de falar assim, olha, não vai pagar a pensão, mas então não vai visitar ou não vai conviver com o filho. Isso é mais uma coisa que também não pode acontecer. Existem casos, e podem acontecer, né, dentro de determinada situação, que talvez o pai não tenha condição alguma de pagar os alimentos e essa obrigação ela seja passada para os avós, por exemplo, isso é possível. E se os avós não tiverem condição também? Podem ser para os tios, irmãos do pai. Então, tipo assim, o que não vai acontecer em um processo é a lei deixar desguarnecida a criança. Então, eu posso ter, se o pai não paga, a gente pode entrar contra os avós, né, paternos. Se esses avós não forem vivos mais, ou se eles também não tiverem condições, pode ser pedido até para os irmãos os tios, né? Vamos falar assim, os tios da criança. Então, é possível que seja feito isso também. Poucos casos isso acontece, Valéria, né? Ao longo de quase 10 anos de advocacia, eu tive uns 2 casos no máximo, que a gente precisou entrar contra
os avós, né, para que eles pagassem a pensão. Então, e isso eu digo por quê? Porque quando a gente fala de direito indisponível, e não é uma coisa que a mãe ou os avós, os tios controlem, no sentido de proibir a convivência da criança com o pai, ou a gente fala de pai porque é o mais comum, Sim. mas acontece com mãe também. Então, a gente pode falar que o direito de visitar e de conviver não é do pai. Não é o pai que tem o direito de ver o filho, mas sim o filho que tem o direito de conviver com o pai. Então, é mais do que um direito do pai, e por isso que não pode ser uma sanção, não pode ser uma pena. Então, você, mãe, não pode penalizar o pai do seu filho de não vê-lo, porque não é ele que está sendo penalizado, é o seu filho que está sendo penalizado de não conviver com o pai. E a gente pode falar, e a gente está falando aqui do mundo hipotético, que pode ser a pior pessoa do mundo, né? A gente pode falar de pessoas ruins, de pessoas más, né? Mas ainda assim é um direito da criança. Claro que ressalvado sempre, né? Reservado a proteção deles. Se for uma pessoa que coloca em risco, né, a vida dele, vão ser visitas supervisionadas, né? Vão ser visitas talvez em locais públicos, né? Então, e para deixar claro também, a visita, ela também não está prevista em lei a forma que ela deve acontecer. Então, da mesma forma que eu falei no começo do programa que a quantidade, o valor de alimentos, ele não é uma regra, a visita, né, que hoje, por exemplo, os advogados da minha linha, por exemplo, eu falo em visitas para ficar claro, mas a forma mais técnica e mais que eu gosto mais de abordar é de convivência. Porque eu acho que pai e mãe nunca é visita, né? Por mais que eu, por exemplo, eu moro sozinho hoje, os meus pais vão na minha casa, eles não são minhas visitas, eles são meus pais. Sim. Né? E são casados, assim, mas eles são meus pais. Da mesma forma que se a gente ficar só criando esse linguajar, visita, 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 parece que é uma coisa muito descompromissada. E talvez seja um dos motivos que as pessoas não levem tão a sério. Então, dessa mesma forma, essa convivência, ela não está estipulada em lei como ela deve ser, e às vezes você está aí se perguntando, tá, mas é no sábado, é no domingo, é na segunda-feira, é na quarta-feira, é das 9 às 10, busca na minha porta, devolve. Então, isso são coisas que se criou costumes, né, de coisas que vêm dando certo, a gente tenta aplicar, né, com bom senso na resolução dos nossos casos práticos, né, dentro de audiências de conciliação. Por isso que é muito importante, Valéria, como a gente falou lá no começo, de ter um advogado, porque eu já vi acordos sendo feitos sem presença de advogado, que foram acordos incumpríveis, acordos que não se tem como se executar depois, que não tem como se colocar. Às vezes o judiciário, para tentar se livrar do processo, faz acordos que não são possíveis. Então, por isso que é importante a participação do advogado, para a gente ter bom senso, porque não tem na lei falando assim que a partir dos 3 anos a criança pode dormir longe da casa da mãe com o pai, por exemplo. Nós não temos isso. A gente usa uma régua, mais ou menos, olha, até 3 anos, às vezes a criança mama ainda, usa fralda, tem pais que trocam fralda, tem pais que não, tipo assim, tem outras que são mais independentes, tem pais que são paizão aí, e faz tudo. Então, tipo, por isso que cada caso a gente tem que analisar, tem que avaliar, para que veja se é possível, se todos vão conseguir cumprir, né, essas partes vão conseguir conviver, para zelar em primeiro lugar, né? Falou de alimentos, falou de convivência, o interesse do menor incapaz. Tá, você disse aí da questão de, às vezes, o pai que não quer ter a convivência, ele paga a pensão, porém ele opta por não ter a convivência. Aí não entraria a questão da alienação parental? Essa é uma questão muito difícil de ouvir, né, na prática, porque a gente lida com ela no dia a dia. Você vê exatamente isso que você falou. O pai paga a pensão, se acha que está cumprindo a obrigação dele, mas ele fala assim, olha, eu não quero conviver com meu filho. Quando ele tiver 18 anos, ele vai ver a mãe que ele tem, e aí ele vai decidir se ele quer conviver comigo ou não. E aí, né, entra uma pergunta na cabeça, e ela não tem nada, ela não está no mundo jurídico, né? Agora eu falando como pessoa, a gente pensa nos dias de hoje,
Você é um pai, você tem um filho, a gente nunca sabe o dia de amanhã e você vai arriscar, né, esperar 18, 10, 15, 20 anos para que o seu filho possa tomar uma decisão e às vezes isso nem vai acontecer, porque não está na nossa mão, não somos nós que decidimos. Mas juridicamente falando, além de alienação parental, que mais praticamente, quando a gente falar de alienação, a gente vai falar talvez quando um cônjuge, um ex-cônjuge, né, um genitor tenta colocar um contra o outro e usar a criança no meio, né, praticamente. Então ele denigre a imagem, né, eu penso que o pai que não quer conviver e denigra a imagem da mãe para o filho, comete alienação, que além de ser um ilícito civil, também é um ilícito penal, mas o pai que escolhe, né? Quero até acreditar que ele não escolha, que seja alguma patologia ou que seja alguma coisa que ele decida não conviver com o filho, a gente fala de um crime propriamente dito de abandono afetivo. Então é um crime como se fosse de abandono, né? Ele deixa de prover não o material, porque o material ele paga, mas ele deixa de garantir aquele direito que eu falei da criança, de conviver com o pai. Então ele seria processado, né, criminalmente por abandono afetivo. Além disso também, né, se a gente for falar nessa linha de abandono, a gente falou do caso do pai que paga a pensão, mas a gente também tem o caso do pai que não paga e ligou o botãozinho do deixa pra lá. Né, ele responderia também por abandono material, que também é um outro instituto jurídico que possivelmente dá para se buscar. Então é muito amplo, Valéria, o campo do direito ele é muito grande, são várias formas que a gente tem de resolver, é muito cansativo, um processo de alimentos, um processo de guarda, são processos muito desgastantes para nós profissionais, e aí eu fico pensando, imagina para as partes que estão ali com sentimento envolvido e com, mais do que sentimento, com DNA e com sangue, né, todo mundo ali, sangue do mesmo sangue, se degladiando para isso. Mas vamos voltar aí à questão do pagamento de pensão. Em quais situações essa pensão alimentícia, ela pode ser revisada ou alterada? Muito importante. E eu já respondo objetivamente, a qualquer momento. A pensão alimentícia, guarda e visita são ações que elas podem ser ingressadas a qualquer momento, desde que as situações se alteraram. Então, por exemplo, se a gente pegar, vamos falar de pensão, o pai mudou de emprego, mudou de trabalho, ou estava desempregado e encontrou um emprego, é uma situação de alteração. Então, se pode entrar pedindo essa revisional, né, esse percentual. Alguns casos também, Valéria, de acordos que não foram muito bem feitos e que a pessoa precisa ingressar com uma revisão, é quando, por exemplo, falta o 13º. Então, por exemplo, você pode me perguntar, Rafael, se paga pensão sobre 13º? Sim, é legal, é juridicamente aceitável. Tem alguns acordos que as pessoas fazem que não contemplam o 13º. Então, por exemplo, se você está aí, se você recebe a pensão, mas o pai não paga o 13º, é uma situação que autoriza a você entrar como revisional. Para buscar aumentar o valor? Não, para que se coloque uma parcela a mais no ano sobre 13º. Existe uma discussão jurídica e não é pacífico acerca do direito a férias e a verbas rescisórias. Essa nós não temos, eu não tenho categoria para falar e para defender que seja legal, que tipo assim, olha, você tem direito a férias e você tem direito a rescisórias. Não. Isso não é pacífico no entendimento. Se a pessoa pode entrar, ela pode buscar, mas é na sorte. Porém, o 13º, ele é legal e ele é legítimo para as pessoas buscarem. Então, sempre que o dinheiro, que a pensão não estiver de acordo com a necessidade e a possibilidade, ou que se falte alguma coisa jurídica para compor esse valor, pode-se ingressar na justiça para requerer isso. E outra coisa, até quando essa pensão alimentícia ela deve ser paga, digamos assim, juridicamente falando? Ótima pergunta. Vou começar respondendo ela contextualizando o começo. Então, quando começa o direito de prestar alimentos? Então, vamos falar assim, a obrigação, vamos falar assim, quando começa a obrigação de pagar? Acabei de me divorciar da minha esposa e tenho um filho, amanhã eu já tenho obrigação de pagar a pensão?
A resposta é não. A obrigação, ela se inicia a partir de um momento de ingresso com um processo e que haja uma decisão judicial para que isso aconteça. Então, por exemplo, a partir do momento que o juiz te cita, te intima, olha, a sua ex-esposa entrou com um processo, você tem um filho, você tem que pagar até que esse processo termine ou até que eu te dê a sentença, metade de um salário mínimo valendo a partir de agora. Então a pessoa foi intimada, essa obrigação começou. Esse processo provavelmente ele vai terminar e vai se estipular essa decisão, essa obrigação. E aí a gente respondendo a tua pergunta, quando vai? Até quando? Até quando eu tenho que pagar a pensão para o meu filho? A pensão, legalmente falando, ela vai até com que o filho termine a primeira faculdade. Então, ter 18 anos somente não é o critério para se exonerar, né, da obrigação alimentar, porque se ele tiver 18 ou mais, porém se ele estiver fazendo faculdade ou cursos tecnológicos, até que ele complete o primeiro curso superior, dentro dessa, e a gente coloca isso entre os 18 e os 24 anos, ele tem o direito a receber a pensão nos mesmos moldes que ela foi fixado. Ficar atento a algumas exceções. Então, por exemplo, se a gente fala assim, olha, tudo bem, o meu filho fez 18 anos, está fazendo faculdade, porém se casou. O casamento dele o torna não dependente mais do pai. Então, é uma condição de exoneração. E aí você pode me perguntar, tá, como fazer isso? Só se exonera de uma obrigação que foi arbitrada judicialmente através de um novo processo. Então, o pai ou a mãe, o ex-cônjuge que paga pensão judicialmente, de acordo com um processo que foi determinado, para se exonerar da obrigação, tem que procurar um advogado especialista, um advogado de confiança, para fazer um processo para desobrigar, respeitando esses critérios que eu te falei. Então, o filho que se casou, o filho que talvez já esteja trabalhando registrado com um bom salário, também não precisa mais da pensão, ainda que estiver estudando. Se ele estiver estudando, não estiver trabalhando e não estiver casado, tem que pagar até completar essa primeira faculdade. Se uma intercorrência acontecer alguma dessas outras situações, aquele que presta alimentos tem que entrar com o processo para pedir exoneração. E se ele fez 18 anos, porém abandonou a escola, interrompeu, não continua mais estudando, não está trabalhando, mas também não estuda, não faz nada, e aí? Cessou a obrigação. Completou 18 anos, não está estudando, não está trabalhando, não está fazendo curso técnico, desistiu mesmo da vida acadêmica, essa obrigação está cessada. Mas, lembrando, tem que se apresentar à justiça falando, né? Como o pai, falar, olha, eu sou o pai do fulano de tal, ele fez 18 anos, ele não está estudando, ele não está trabalhando, ele não está fazendo nada, não quer nada com a vida, e eu estou aqui falando que eu não vou pagar mais a pensão que eu tinha que pagar. O juiz vai lá, vai homologar, vai carimbar e assim por diante. Então esse descomprometido, né? Esse filho que não quer nada, não é a vibe dele estudar e trabalhar, ele perde esse direito e aí o pai ou a mãe tem que entrar pedindo exoneração. Tá, e a pensão, ela pode, aliás, a mãe pode pedir a pensão retroativa, vamos dizer assim? Exatamente. Então vamos lá. A pensão, ela só é devida a partir do momento que o juiz mandou. Ah, sim, você comentou. Então, quando o juiz mandou, ela só vamos falar assim, eu até dei uma entrevista recentemente que a gente falava como se fosse no INSS. O pessoal fala assim: "Ah, os meus atrasados", né? Os atrasados são as parcelas que vencem ao longo do processo. Então, se a gente, para dar um exemplo, para ficar claro, se você ficou 10 anos sem pedir a pensão e você entrou agora, você não consegue pedir os 10 anos para trás. Esse direito decadenciou, prescreveu, não tem como. A obrigação, ela só passa a existir a partir do momento que você entrou e que o juiz, na decisão liminar, mandou com que essa obrigação aconteça. Rafael, já tem uma decisão do juiz, porém o pai não está pagando.
Aí eu consigo, aí a gente pode falar de buscar esse atrasado, esse para trás. Então a gente vai falar de um prazo prescricional de até 2 anos para o rito de penhora, né, que é como se fosse uma cobrança de um cheque, de uma nota promissória. E se a gente falar dos 3 últimos meses, nós temos um rito próprio na legislação que pede a prisão civil do pai ou da mãe, ou vamos falar assim, do devedor de alimentos, né? Que aí a gente pode falar de um caso de prisão, o juiz pode arbitrar entre 30 e 90 dias para que esse pai fique encarcerado em uma prisão, para que o obrigue a pagar. Lembrando que a prisão do devedor, ela não acaba com a obrigação. Ficar preso, né? A gente teve um caso bem recente aí da mídia, que foi do Carlinhos, lá, do mendigo do Pânico. Ficar preso não pagou a dívida dele. Ele fica preso 30 até 90 dias, mas isso não acaba com a obrigação, ele ainda continua devedor. De 30 a 90 dias. Ele só sai se a dívida for quitada ou não? É automático? 90 dias pagando ou não pagando? Isso, se ele quitar a dívida no ato, ele sai da prisão, porém, se ele não pagar, ele vai ficar até o limite do prazo do mandado. Porque os mandados de prisão civil, eles têm prazo. É como se fosse uma prisão temporária. Então o juiz ele vai falar assim, olha, eu quero que recolha o fulano de tal por 90 dias ou até que cumpra a obrigação. Então, tipo assim, cumpriu a obrigação, tá ok. Deu os 90 dias, também tá ok. Só que esse fato do prazo vencer, ainda a dívida continua. Então aí ela se torna uma dívida penhorável. Então aí ele vai responder não mais com o próprio corpo em uma pena privativa de liberdade, e sim com o seu patrimônio. Então ele vai, esse valor, né, ele se torna uma dívida penhorável, uma dívida civil, onde vai se buscar bens para pagar, contas bancárias, carros, casas, heranças e assim por diante. E a gente falou aí de filhos adultos e crianças, existe a diferença no cálculo da pensão? É X enquanto é criança, é X adolescente, é X adulto, existe isso? Legalmente, na lei, no texto legal, nós não temos. Porém, é diferente do critério de fixação. Então, é claro que um filho na faculdade, ele custa mais. É claro que uma criança, um bebê de 6 meses, talvez custe menos, né? Isso falando numa situação normal. Não vamos colocar que seja que tenha alguma doença, assim por diante. Mas as fases são diferentes para que a gente aplique. Então, por exemplo, um bebê não vai na escola. Então, a gente não tem que colocar o valor de uma escola. Da mesma forma que um adolescente não usa fralda, que você precisa colocar. Então, é utilizado para que a gente consiga ter parâmetros de acordo com o caso. Então, e a gente sempre, e é importante falar que nos meus atendimentos, nos meus processos de resolver isso, eu sempre tento deixar claro para as pessoas, para os pais, que é uma obrigação comum. É uma obrigação de 50% a 50%. Então, por exemplo, claro que o pai dando R$500, os R$500 eles não vão ser suficientes. Mas a gente tem uma mãe do outro lado que, em regra, talvez não materialmente não contribua até com mais, né? Se a gente pôr na balança. Mas que a gente também teria R$500 ali também para que se iguale nos gastos, né? Talvez a mãe, ela não é a que vai pagar os 500, mas é ela que vai lavar a roupa, evitando-se de pagar uma pessoa. É ela que vai cozinhar, evitando-se de comprar comida. Então a gente sempre vai falar disso, de obrigações mútuas, né? Criar uma criança, ter um filho hoje, né? É uma obrigação dos dois, 500 meu e 500 seu. Eu acho tão legal quando as pessoas elas acordam nos processos falando assim, olha, então eu vou pagar a escola e você paga a perua. Beleza, olha, eu vou pagar o remédio, mas você paga a consulta médica? Cara, isso é legal, porque a gente está tendo duplas obrigações simplesmente para criar uma criança, para ter um interesse prevalecido de uma pessoa que ainda não consegue, uma criança não consegue se sustentar, ela não consegue trabalhar sozinha, ela não consegue lavar a roupa dela, ela não consegue ir para a escola sozinha. Hoje, você, a gente pega nosso carro, a gente vai para onde a gente quiser. A criança que precisa ir para a escola, ela não sabe, ela precisa de alguém para levá-la. Então, é importante. Então, cada fase, né, o adolescente, o bebê, o recém-nascido, dentro dos processos a gente sempre trata as fases, tanto no critério de fixação, né, do valor que a gente vai chegar, tanto quanto a convivência. A gente não dificilmente você vai ver um recém-nascido, né, um bebezinho posando na casa do pai. Poxa, a criança tem 10 dias,
Como que o pai vai pegar? Então, humanamente, é biológico. A criança precisa da mãe, precisa do peito, do leite, dos primeiros dias. Então, processo de família, né? Genericamente, vamos falar família, que a gente falar alimentos, guarda, inventário, incapacidade, curatela, são olhados caso a caso. Ô, doutor, mas e falando aí em guarda compartilhada? Isso, guarda compartilhada é um ponto que a gente sempre fala assim, olha, eu não vou pagar pensão porque eu quero a guarda compartilhada. Ao longo desses 10 anos, eu acho que eu já ouvi essa frase milhares de vezes, né? Então, eu não vou pagar pensão porque eu quero a guarda compartilhada. Isso não existe. Por quê? Porque a guarda compartilhada, ela não tem a ver com prestação de alimentos. Ela tem a ver com divisão de responsabilidade, de divisão de decisão. A guarda compartilhada, ela só existe para compartilhar a decisão. E um exemplo claro que eu falo aqui para você. Temos guarda compartilhada. A decisão de colocar em uma escola e em qual escola deve ser compartilhada entre os dois. A decisão, por exemplo, de se o menino vai fazer balé ou natação, é uma decisão que deve ser compartilhada entre os dois. A guarda compartilhada, e é por isso que a guarda compartilhada ela só existe em casos que os genitores convivam, conversem, né? Casos que os genitores estão brigando, que não conseguem nem se olhar, não é possível se aplicar essa guarda. Então, guarda compartilhada nada mais é do que um compartilhamento de tomada de decisão acerca do futuro e da vida do menor incapaz ali. Bom, doutor Rafael, a gente tem que encerrar, né, a entrevista por conta do horário eleitoral aí, né, que tem que entrar no ar, mas eu agradeço muito a sua participação, as suas informações, e fica aqui o convite para voltar aí muitas vezes, para a gente discutir mais esse assunto, que, como você mesmo disse, é muito extenso, é muito amplo, mas muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Valéria, pela oportunidade de estar aqui na TV Educadora mais uma vez. Obrigado a você que está aí na sua casa, nos acompanhou até agora. É um prazer imenso voltar aqui, sempre como advogado. Você já me conhece, já me viu aqui algumas vezes. E eu agradeço o nosso presidente da OAB, o Dr. Mara Araújo, a doutora Carla, que me fez o convite para estar aqui hoje, passando utilidade pública, falando um pouquinho daquilo que a gente vive. E a você. Então, uma boa terça-feira. Obrigado mais uma vez e conte sempre com a gente.